Em 1968, o Stanley Dudrick publicou o primeiro trabalho de nutrição parenteral em cachorros, onde ele mostrou que separou os beagles em duas ninhadas, separou em dois grupos. Um deixou com a cadela, a mãe, e o outro ele pôs um catéter venoso e deu uma solução de aminoácidos, glicose, vitaminas e minerais. E observou isso durante alguns meses e mostrou, pela primeira vez, que era possível ter crescimento pondoestatural e funcional somente sem alimentação via oral ou digestiva. Esse Sim, foi 68. 68 é a publicação. Mas naquela época não tinha, que nem hoje, assim, o Google, o PubMed. E a gente ia ler isso, sabe? As revistas chegavam, você ia ler no Index Médicos. E o Joel se interessou imediatamente sobre isso e começou, em 1970, a fazer a nutrição parenteral Tupiniquim, no HC. Esse estudo de 68, ele foi a base para se iniciar a nutrição parenteral no mundo. Ou já se fazia em humanos e foram ver se realmente era efetivo? Não. Ele, do jeito que ele fez, ele deu o startup. Original. Tanto que, isso foi na Pensilvânia, tanto que o colega dele eram residentes que fizeram isso. O Jonathan Rhodes, que você leu o nome dele aí, ele era o chefe de cirurgia. E estimulou os moleques, que era o Dudrick. Logo depois, o companheiro dele tinha o Wilmore, Douglas Wilmore, que teve a coragem de fazer numa criança nascida sem intestino, com atresia intestinal. E ele usou a mesma formulação do cachorro na criança. Meu Deus. E a criança viveu, Olha se não me engano, 6 meses. Mas era uma criança já perdida. Sim. Mas ele provou que isso era possível no ser humano. Agora, você imagina a revolução que isso foi naquela época. Com certeza. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma época, pouco depois da época da Guerra da Coreia, onde foi inventado o Intracat, desenvolvido no Vietnã, e isso é que juntou essas coisas e deu o avanço brutal da nutrição parenteral. E o Joel é o pioneiro no Brasil. No mínimo em São Paulo, mas eu acho que no Brasil. E ele fazia isso assim, pegava as ampolas de glicose 50%, juntava tudo, buscava Soramin do Japão. Bom, e eu fiquei fascinado, porque os doentes de fístula digestiva, que é a abertura, a deiscência, a fístula, morriam, todos. E quando a gente começou a ver que dando aquela nutrição parenteral, alguns saíam. E eu fiquei muito entusiasmado. Mas lembre-se que eu tinha toda a base metabólica do laboratório. Sim. E nessa hora eu já estava de novo no laboratório. E aí as coisas foram andando. Tanto é que no meu mestrado foi sobre avaliação nutricional do paciente cirúrgico. Antropometria, albumina, teste cutâneo. Foi isso.